Deputado, o senhor acredita que essa, essa explanação do STF, por exemplo, não foi justamente talvez a grande mídia que deu essa magnitude? Por exemplo, às vezes o Jornal Nacional, vamos dizer, da TV Globo, colocando cada voto do ministro, né? De cada ministro, o seu voto, 5 minutos, né, em televisão, em horário nobre. A própria mídia também não foi responsável de colocar os ministros num patamar que nos Estados Unidos a gente tem bem um exemplo, né, de que aparecem poucos ministros da corte, né, muitos não conhecem. Aqui no Brasil a gente talvez conheça todos os ministros e não conheça talvez a escalação da seleção brasileira. Essa exploração talvez não subiu a cabeça? Vou falar também, aqui vocês estão me incentivando a levar uma rajada de metralhadora depois, né? Mas vamos lá, Aguinaldo. Aguinaldo, bem que o Paulo falou no começo, né? Você tá bom hoje, Aguinaldo? Você tá de bom humor hoje? O café ou gasolina? Aguinaldo, se a gente fizer um comparativo das verbas de publicidade que vem Lula, Dilma e passando, eu não sou contra a verba de publicidade, desde que ela é usada de uma maneira racional e dentro da projeção dela, mas nos últimos anos os valores que foram repassados por os grandes grupos de mídia no Brasil eram abusivos, eram, de novo, um tapa na cara do pagador de imposto. E o presidente Bolsonaro cutucou a onça com vara curta. Foi lá e a primeira coisa que ele fez foi meter um tesouraço pesado nisso, inflamou esses grandes grupos de comunicação e muitas vezes a gente vê o próprio Jornal Nacional como panfletário político. Quando você bota um ministro fazer um discurso do voto dele, da parte do voto dele, que serve justamente para atacar a posição de um ou de outro, você está fazendo um panfleto político, não jornalismo, como eu acompanho. Eu escuto o Jovem Pan, porque eu me sinto representado por causa da opinião das pessoas, que é uma posição e que se coloca bem perto do cenário político, mas essa posição não está sendo legal da grande mídia. E eu acho que nós temos que ter uma posição menos radical em determinados pontos. Nós não podemos agora fazer com que todos esses grupos que queiram interferir na eleição usem o Supremo Tribunal. Eu ia falar do futebol, você usou antes. Quem sabe quem é o meio-campo hoje escalado da seleção brasileira? Mas o nome dos ministros e até o apelido deles, todo mundo sabe decora hoje no país. É o fulano de tal, é o fulano de tal. Ciclanal, é o ciclano. Então o Supremo veio para o centro do debate. Tem gente que brinca, partido político virou, etc. Mas agora tem que aguentar. Se entrou no ringue político, tem que aguentar. Não pode, eu não vejo como... E o juiz, veja, no Paraná eu não tive nenhum problema. Na Justiça de Primeira Instância, no Tribunal de Justiça, no TRE, foram decisões técnicas, que inclusive na minha decisão do TRE, Paulo, dizia assim, eu discordo frontalmente da posição do que ele falou sobre as urnas eletrônicas, é um absurdo, mas não existe lei de fake news e não tem uma jurisprudência já anterior. Você não pode criar uma jurisprudência para pegar um caso 3 anos para trás. O princípio da anterioridade da lei penal, e até na penal existe isso. Imagina se a gente se reúne agora, criamos um crime ou criamos uma coisa nova na lei eleitoral para valer para trás, para pegar o caso que já passou, porque o momento diz que nós queremos pegar o cara que fez alguma coisa, nós vamos criar um novo tipo de penalidade. Então, como o Aguinaldo fez, já dei mais um bicudo aqui que o Aguinaldo propôs.